Palmeiras, que é lateral, que é destaque do Campeonato Brasileiro até agora. Palmeiras está de olho no Cuiabano. E o Palmeiras está querendo também Facundo Medina, zagueiro, para chegar sendo titular na zaga ao lado de Gustavo Gomes. Vamos acompanhar tudo isso e mais um pouco, mas antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora para a notícia. Tem desfalques certos do Verdão. John Arias voltou mais cedo da data FIFA, porque a Colômbia jogou no domingo contra a França. John Arias participou de 45 minutos nesta partida. Na anterior, ele participou por 71 minutos e fez até um gol diante da Croácia. Já se reapresentou, treinou normalmente em boa parte do período e, pelo visto, vai para o jogo de quinta contra a equipe do Grêmio. Já o Vitor Roque segue fazendo uma preparação especial, só volta a jogar para valer quando tiver 0 bala, 100% recuperado do tornozelo. Ele machucou o tornozelo na semifinal do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras eliminou o São Paulo. O Vitor Roque, portanto, ainda não deve estar à disposição do Palmeiras para esse jogo de quinta-feira. Palmeiras que aguarda a chegada de outros 6 jogadores da data FIFA, dos quais 3 são titulares absolutos: Flaco Lopes, Maurício, Gustavo Gomes. Amanhã eles devem aparecer aqui, haverá avaliação médica, física. Quem tiver legal, joga. Quem não tiver, recupera. Que bom, Silvestre. A gente está torcendo aí para os jogadores estarem todos ótimos. A Pampa, fala, Garrafa. A data FIFA ajuda muito nesse sentido, recuperação, pelo menos, né? E os jogadores Roque, que estão voltando, que voltem bem da data FIFA, né? E agora esse jogo contra o Grêmio, o que pode acontecer dentro de campo? O Palmeiras é favorito. Sem dúvida nenhuma. Mesmo com os problemas que tem, mesmo com jogadores bons, né? Alguns não voltando da data FIFA por causa do Piquerez, mas o Palmeiras é favorito jogando, e mesmo não jogando no Allianz. Até porque o Grêmio joga no erro do adversário. Ele joga assim, o Luiz Castro joga assim, só que o Palmeiras joga em cima do adversário. Palmeiras favorito, 3-0 Palmeiras. Muito bem, 3-0, o Palmeiras está bem animado. Bom, o Palmeiras está de olho em um reforço para a lateral esquerda. Vamos acionar o repórter Alexandre Silvestre para contar para a gente quem pode ser o alvo do Verdão. Boa noite, Silvestre. Tudo bem, Michele, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. O Palmeiras está namorando à distância. Sequer mandou uma cartinha, muito menos uma proposta oficial de namoro pelo Cuiabano, lateral esquerdo do Vasco da Gama, que ganhou moral com a chegada do Renato Gaúcho, ganhou a posição, é o titular, já deu umas 4 assistências em meia dúzia de partidas. Ele está emprestado pelo Nottingham Forest da Inglaterra para o Vasco, que tem a prioridade de compra na metade do ano. Minhas fontes ligadas ao Vasco da Gama me garantiram que o Vasco vai fazer de tudo para tentar comprar o Cuiabano agora no meio do ano. O Palmeiras oficialmente nega interesse, diz que não tem o menor sentido, não faz sentido, a janela acabou de fechar, quando abrir a próxima, no meio do ano, o Piquerez estará recuperado. Já tem, além do Piquerez, mais 2 jogadores que estão brigando pela posição. O Jeff Teck ainda não convenceu, o Arthur, que subiu em janeiro da base para o profissional, mas eu apurei que existem conversas ainda informais, porque algumas pessoas aqui dentro da academia estão encantadas com o futebol do Cuiabano, e o Palmeiras não pensa apenas para o hoje. O Palmeiras costuma planejar também a médio e longo prazo, e o Cuiabano seria uma ótima ideia. Tanto que o John Arias, que retornou para o Brasil, a prioridade era o Fluminense. Quando o Palmeiras entrou na jogada, o John Arias mudou a rota e veio para cá. O mesmo pode acontecer com o Cuiabano se o Palmeiras meter uma proposta sobre a mesa para o Nottingham Forest. Bom, primeiro, o que dizer de Cuiabano, Garrafa? Tá monitorando, né? Um jogador que teve uma passagem muito boa pelo Botafogo, né? Pelo Botafogo, chamou a atenção lá. É um jogador que entra no radar até em função da lesão do Piquerez. Ontem o Alex Miller confirmou aqui que a situação do Piquerez era preocupante. Claro, ele pode até se recuperar para a Copa do Mundo, mas para chegar em termos de Copa do Mundo, a gente entende que é muito difícil. E o Palmeiras sabe que talvez só possa contar com o Piquerez no segundo semestre. Nossa, Então o Cuiabano acaba sendo uma opção, Miller. Sem dúvida nenhuma. É que o Abel ele vai ter calma, né, Michele? Porque o garoto Arthur tá jogando muita bola. Bom jogador demais. Jovem, dificilmente vai machucar, mas é claro que tem que ter uma peça de reposição. E o Abel sabe disso, sabe que não pode contar com
O outro zagueiro, outro lateral esquerdo, não Kelvin, Jefté, pelo amor de Deus. Então acho que o Abel com certeza vai atrás. O Cuiabano seria uma boa opção. Foi bem no Botafogo só, na primeira passagem. Depois da volta foi muito mal. Foi pro Vasco, não tá... E agora no Vasco o Renato sabe lidar com o jogador, né? O Renato sabe fazer o jogador jogar. Mas se ele vier pro Palmeiras, com certeza ele vai jogar, porque ele tem muita força. E precisa de um lateral esquerdo, Palmeiras, peça, né? de reposição. Piquerez é só segundo semestre, viu, Michele? Então, esse 4 a 8 semanas que deve levar essa recuperação do Piquerez, você acha que efetivamente dá para ele jogar, não, jogar a Copa? Cirurgia, eu acho que ele vai mais tempo. Mais tempo. Não, então tá fora da Copa. Na cirurgia de tornozelo, ele tá fora da Copa. Ele não joga a Copa. Lembra do Romário? O Romário machucou em 80, um ano antes da Copa. É ligamento, gente, não é um entorse. Exatamente. É ligamento. Eu tô te falando. Ruptura de ligamento. Uma coisa é você recuperar o jogador. Lesão do ligamento do tornozelo direito. Outra coisa é você dar condição para ele de estar em ritmo de Copa do Mundo. O Romário machucou o tornozelo, mesma contusão do Piquerez. Um ano antes da Copa de 90. Ele foi para a Copa, mas ele sabia que não tinha condições plenas para poder jogar. Nossa Senhora. Agora, essa situação, o que eu soube hoje, o Torto, né, porque a informação explodiu aí, foi o seguinte, que ele teve o nome colocado no Palmeiras junto daquela leva de zagueiros no começo do ano. Sim. Então, tipo, é uma história meio requentada. Ó, tá lá, o nome dele ficou lá, junto com o Igor Júlio, aí analisou-se Joaquim, aí analisou-se o Lucas Veríssimo, um monte de gente foi analisado. E o nome dele era um dos. Olha a nossa fonte aí confirmando. Um dos. Então, eu nem conversei com a fonte hoje, tá? Eu fui em outra fonte hoje. Então você tá brabo com a fonte. O jogador que o Palmeiras contratou, entre aspas, porque ele acertou com o atleta, acertou com o staff. Então vamos lá, vamos pegar um contrato aqui e vamos desenhar. O contrato tem 3 partes, tá? Você tem Palmeiras, staff do jogador e o time que está vendendo para autorizar essa situação toda. Esse contrato só falta uma assinatura. Tá? Então anota a informação. O contrato do Nino está pronto e está, digamos assim, entre aspas, assinado pelo Palmeiras e pelo staff do Nino. Tá aqui, Nino. É isso aqui que você quer? Então, ó, dá aquele xizinho aqui para ficar bonitinho na fita. Porque o contrato só passa a ter validade, evidentemente, a partir do momento que todas as partes, elas assinam, e esse contrato é registrado na FIFA, porque o Zenit manda a carta de transferências para baixar o registro do Nino, que todo jogador ele é registrado não só na CBF, na Federação Russa, mas é registrado na FIFA. Esse registro vale como a transferência para o Palmeiras pegar e entregar a documentação no BID. É assim que funciona, para quem não sabe, tá? Então esse contrato está pronto. Então, ó, tem um visto do Nino, um visto do Palmeiras. Falta o visto do Zenit, que ele pode virar e falar assim, eu não quero mais dar o visto. Aí sabe o que acontece com o contrato? Você rasga porque não vai ter validade. Ele vai se tornar apenas um papel. Por hora, ele é um papel. Ah, mas tem então uma multa se o Nino não acertar e der certo? Não, não tem. Não é a história do Abel. Não é um pré-contrato que você está assinando. Ele está assinando o termo dele de ajuste com o Palmeiras, sem qualquer finalidade, digamos assim, de uma cobrança se o acordo não der certo. Porque, é lógico, isso não se faz com o jogador. Você apenas coloca o jogador a par de uma situação, obviamente porque isso depende do clube. Não é, por exemplo, o clube deu aval, acertaram, o jogador deu aval e do nada o cara fala assim, agora eu dei pra trás. Agora, amigão, agora já era. A história do Abel, negociou Palmeiras, Abel e o Al-Sadd. Foi o contrário, né? Sim. E obviamente, ele não tinha uma multa rescisória com o Abel faz contratos com o Palmeiras de multas baixas, que nem o de agora não tem multa, por exemplo, né? E aí, o que aconteceu, ele assinou um documento com validade para o Al-Sadd. No documento tinha lá, se você der para trás, custa tanto. E foi o que aconteceu. Então, cada contrato tem um formato. Então, eu só tô deixando bem claro aqui que o que o Palmeiras tem com o Nino é formalizado. Então, ele sempre foi a bola da vez. Desde de novembro, que a gente traz a primeira informação aqui no nosso link Alviverde, até agora, senhores. Então. Aí a dona Vicky tem a explanação diferente. Por favor, que bom que você pense diferente em relação a isso.
Não tenho o que pensar diferente. Não, você fez um bom, pum. Bom, eu fiquei olhando a explicação, não tenho o que pensar. É o fato. É que assim, eu sou muito da época que foi enganada com o Thiago Neves e Martinútil. Então, eu acho que contrato tem que ser assinado e apresentado e pronto. Fora isso, eu sou talvez até leiga em alguns assuntos específicos, então aguardo realmente só quando estiver no bid, até, inclusive, né? Precaver no bid. Fico feliz de saber que o Palmeiras abriu a mente, saiu do hiperfoco Nino, colocou aí no radar outros nomes. Era algo que eu questionava bastante, porque eu achava um absurdo o Palmeiras correr riscos de ter poucas opções no banco de reservas de zagueiro. Aliás, teve partida que não teve nenhuma opção no banco, quando o Murilo machucou e quando o Benedetti estava no sub-20. Mas ainda assim, fico aguardando o anúncio, né? Que provavelmente vai ser lá daqui nos próximos meses, quando realmente abrir a janela. Mas ainda há outras posições carentes. O Palmeiras, por exemplo, o Danilo já é descartado. O Fabinho deu uma esfriada, porque ninguém fala mais nada tão específico. E as laterais, como você bem pontuou. A gente ainda acha uma incógnita nas laterais do Palmeiras. Ao lado esquerdo, hoje, só tem o Arthur e o Jefté. E aí, se o Arthur foi vendido ou o Piquerez não tiver uma boa recuperação, e o lado direito também levanta esse ponto de alerta. Enquanto o Palmeiras está conseguindo administrar bem a liderança do brasileiro, tá ok, dá para levar. A preocupação maior é no segundo semestre, que é quando vem o mata-mata, quando vem realmente ali aqueles embates diretos com grandes nomes. Beleza. Bom, e aí você do outro lado, o que você pensa em relação a isso? Tá? O nome do Facundo Medina foi só mais um. Eu vou ser sincero para vocês o que eu pensaria, tá? Como o nome do Nino tá acertado a uma unanimidade, pô, acho que não tem o que ficar discutindo. Mas podia ser o fulano. Acabou, não tem mais. Esquece, o Abel já quer o Nino e pronto, entendeu? E é uma ótima opção também. E baita zagueiro. É uma ótima opção. Campeão, experiente, Baita seleção, tá tudo certo. Tem problema nenhum. Tá bom, acho que vocês podem, claro, dar opinião. Eu não gosto do Nino. Beleza, aí justo. Acho que qualquer um é melhor que o Nino. É justo, aí é a sua opinião, a gente pode discutir aqui e tá tudo certo. Faz parte do futebol e você tem esse direito. Aliás, eu quero que você pense diferente da gente com essa argumentação maravilhosa e com a devida educação que você... Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Antes de prosseguir com a próxima notícia, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Com o Carlos Miguel consolidado, o Palmeiras revê ídolo em duelo contra o Grêmio. O Palmeiras irá reencontrar um dos ídolos da sua história recente na partida contra o Grêmio, agendada para esta quinta-feira pela 9ª rodada do Brasileiro. Trata-se do goleiro Everton, que rumou ao clube gaúcho ainda no início da temporada. O Everton perdeu a posição de titular no Palmeiras na reta final do ano passado após sofrer uma fissura na mão direita. Substituto imediato, Carlos Miguel assumiu a bronca, desempenhou bem e ganhou a titularidade. Hoje o camisa 1 é dono da posição da equipe palmeirense. Essas foram as notícias do nosso Palmeiras. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.